Começou aí o plano desesperado de Jair Messias Bolsonaro para tentar evitar ficar muito tempo na prisão. Qual é o plano? Pois bem, hoje saiu uma matéria no Globo do Lauro Jardim que diz que Bolsonaro e seu advogado não vão admitir sob nenhuma hipótese, mas eles já trabalham aí com a possibilidade e com a certeza de que o Bolsonaro não vai ficar em prisão domiciliar. Ele vai ser preso, ele vai ser enjaulado depois do julgamento. Chance dele ser absolvido? Zero. Nem ele nem o advogado acham que tem qualquer chance dele ser absolvido. Pois bem, só que nos próximos dias vai começar o inferno do Bolsonaro, porque o STF está marcando aí acareações entre o Tenente Coronel Cid e o Braga Neto, e também entre o Tenente Coronel Cid e o Anderson Torres, e também entre o Freire Gomes, ex-general do Exército, e o Anderson Torres. Então, vão começar agora os réus a jogar a culpa uns nos outros, e o Cid vai se ver obrigado numa situação bem difícil para ele, que é ele vai ter que apontar tudo pro Bolsonaro. E tem uma chance grande do Braga Neto usar a careação com o Cid para falar, tá vendo? Como você mesmo diz, a culpa não é minha, e sim do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá vendo que a orelha dele vai ficar bem quente aí com os depoimentos que teremos aí, as acareações no STF nas próximas semanas. E já sabe que vai acabar preso. Pois bem, eis que o Bolsonaro estava ali numa agenda em Goiás. E aí falou, pô, vamos colocar em prática. Lembra que toda vez que ele quer ir para o hospital, ele come camarão e aí ele não mastiga bem? E aí ele vai parar no hospital? Pois bem, agora não. Agora, Bolsonaro tem outra estratégia para fazer seu vitimismo. Ele acredita que se ele fizer muito vitimismo, aí o Alexandre de Moraes pode ter alguma piedade dele no futuro e ele vá para uma prisão domiciliar. É isso que eles vão falar, e ele já está preparando uma campanha internacional com Eduardo Bolsonaro, que eu já te adianto vai dar errado, para dizer que, olha, o Bolsonaro é só um idoso, um pobre coitado, com mais de 70 anos de idade, e estão trancafiando ele numa cela. Olha a crueldade do Alexandre de Moraes. Esses aí que defendem tortura e que iam impor uma ditadura em que eles mesmos falavam, tem mensagens lá de WhatsApp, em que eles iam matar muita gente. Esse aí é o que faz vitimismo. Eis que o Bolsonaro foi a Goiás, e lá em Goiás ele visitou um frigorífico que em 2022 morreu uma pessoa lá. Por quê? Porque se chama Frigorífico Goiás, que era do Gustavo Lima. Gustavo Lima rompeu o contrato com esse frigorífico depois que uma pessoa morreu lá. Por que morreu lá? Porque no dia da eleição, esse frigorífico fez uma promoção de que quem usasse a camisa da seleção no dia da eleição do segundo turno teria ali um desconto enorme na picanha. E aí teve o quê? Empurra, empurra. As pessoas se empurraram, se pisotearam, você vê aqui funcionários, acompanhantes e aqui bolsominions. E uma mulher foi pisoteada, ela teve ali um problema, ela já tinha um problema na perna, aí acabou dando complicação, ela veio a óbito, morreu a mulher. Depois foi provado aí e comprovado, e teve uma ação na justiça, que esse frigorífico vende carne estragada. Frigorífico que gerou tumulto por picanha do mito no dia da eleição é autuado por vender alimentos impróprios para o consumo. Foram multados aí em mais de 10 milhões de reais, tá bom? E aí, ó, tá aqui, essa picanha aqui custa R$ 1.800 o quilo, e aqui eles estavam vendendo a R$ 22 o quilo, não a mesma que custa 1.800, mas aí uma picanha normal, que vamos lembrar, no governo Bolsonaro a picanha estava mais de R$ 100 o quilo, aí caiu bem no governo Lula. Aí, o Bolsonaro foi lá comer carne. E aí aconteceu, o Bolsonaro passou mal. O Bolsonaro passou muito mal. Coincidência dele ter comido a carne ou não? O Bolsonaro disse que já estava passando mal nos dias anteriores, mas ele passou mal mesmo foi depois de ver aí, na frente de todo mundo, foi depois de visitar o frigorífico que vende aí a picanha do mito. Vamos lembrar que ele era presidente da República, ele estava fazendo aí propaganda que é ilegal, mas como ele é de direita, pode tudo, a direita pode cometer todos os crimes. Imagina se o Lula resolvesse fazer comercial de alguma empresa só porque o dono dessa empresa é petista. Meu Deus do céu! Ia ter conselho de ética, ia ter aí gente pedindo impeachment, ia ter jornalista da Globo gritando. Mas como era o Bolsonaro, falaram, isso não deveria, mas ficou por isso mesmo. O Bolsonaro foi lá e olha só o que aconteceu. Eu vou te mostrar aqui o momento em que o Bolsonaro começou a passar mal ao vivo. Ou a fingir que estava passando mal, aí já não sabemos. Por quê? Porque já teve 2 vezes em que justo quando o Tenente Coronel Cid foi preso, foi uma vez,
E a outra vez foi também no momento em que o Alexandre de Moraes foi para cima dele, em que ele foi internado por comer camarão e ele não mastigou direito. Foram 2 vezes. E aí começou a piadinha de que toda vez que acontece alguma coisa ele vai comer camarão e não mastigar direito. Então já tem aí um precedente de que o Bolsonaro, ele não tá nem aí para a própria saúde. Se ele precisar, vou fazer tal coisa e passar mal de verdade, é melhor do que fingir passar mal. Talvez ele ache que é um mau ator e ele prefere passar mal de verdade. Não sei. Mas sei que, olha o que aconteceu. Peço perdão colocar bandido na tela, mas olha só. Hoje eu não vou falar aqui que é o sistema, mas você sabe que existe um sistema. Existe uma força que não oculta, que o tempo todo interfere para que esse não seja candidato e para a vida daquele outro seja facilitada. Mas o que ficou? Não, desculpa aqui que eu estou muito mal, desculpa, tá? Vomito 10 vezes por dia, talvez dessa primeira daqui a pouco. Então, nós voltamos a agir da nossa maneira, na cantada nacional, a falar em família, a falar em Deus, a falar em inocência aqui na sala de aula. E uma coisa que a pessoa achava que ia daí, assim como o som lá, surgia, a questão da liberdade. Você acompanha agora o trabalho do teu governo para não censurar. Ele vai dizer o que você pode e não pode. Aí tava lá, aí começou a falar abobrinha, mas você viu lá que ele começou a arrotar, a ter ali soluço, a voz dele já estava estranha, aí ele falou vomito 10 vezes por dia. O fato é que ele estava em outros eventos e mesmo ele falando aí, antes ele ir no frigorífico do Mito, da picanha do Mito, ele não estava passando mal em público. Se estava vomitando 10 vezes por dia, ninguém viu. Mas depois aí da picanha do Mito, o Bolsonaro começou a passar mal em público, na frente de todo mundo. E, no fim, ele deixou o evento. O pessoal começou a anunciar ele, mas ele já estava indo embora, meio cambaleando, como você vê. A colocar uma música alta, né? Vou tirar aqui, porque senão dá problema no YouTube. Aí você vê Bolsonaro aí passando mal, aí não se sabia se ele ia para o hospital ou não, tinha uma ambulância que estava lá de prontidão para socorrê-lo às pressas, caso precisasse, mas provavelmente o advogado deve ter mandado mensagem e falar, não, Bolsonaro, você não vai ser preso hoje não, provavelmente, então não precisa fazer drama no hospital. Vamos lembrar que o processo do golpe foi atrasado em 3 semanas, porque o Bolsonaro, no dia em que ele seria intimado, vamos lembrar que ele foi tornado réu, ele e mais 7 bandidos. Aí o Supremo Tribunal Federal publica o acórdão e intima. No dia em que ele seria intimado, o que fez o Bolsonaro? Logo que saiu a ordem, ele fugiu para uma UTI e ficou na UTI. A partir do momento em que eu fiz vídeo aqui mostrando que aquela UTI é fake, fiz vários vídeos, eu lembro que a Globo estava encobrindo o Bolsonaro de tal maneira, aliás, o chamado jornalismo profissional, que é como a grande mídia se autodenomina, né? Na verdade não é jornalismo, eles fazem ativismo político de direita pró-Estados Unidos e pró-Israel também. É isso que faz a nossa imprensa. Nunca foi jornalismo e nunca será. É sempre grana. E aí, a imprensa estava encobrindo, fizemos vários vídeos aqui no Plantão Brasil, eis que chegou nos ministros e o Alexandre de Moraes mandou a oficial de justiça lá na UTI, que era uma UTI fake, do Bolsonaro, e ela intimou o Bolsonaro. Aí ele fez um drama, o Malafaia fez um drama, todos eles fizeram um dramalhão, e aí Bolsonaro não precisava mais ficar na UTI, né? Porque já não estava mais atrasando o processo, ele conseguia atrasar em quase 3 semanas. Então, 3 dias depois, o Bolsonaro deixou o hospital. De repente, teve aí uma recuperação milagrosa. Jair Messias Bolsonaro deixou o hospital. Então, o patamar em que estamos no processo do golpe de Estado era para estarmos 2, 3 semanas atrás. Que é o quê? Acabou aí a parte, já o prazo para que peçam diligências. O Alexandre de Moraes está aí em prazo para aceitar ou recusar diligências. Eu dou um exemplo, o Braga Neto pediu uma cariação com o tenente-coronel Cid. O Alexandre de Moraes autorizou. Isso aí no começo da semana. Um dia depois, o Braga Neto mudou de opinião e falou, não quero mais essa cariação. Aí o Alexandre de Moraes falou, não. Você não queria uma cariação? Se você, plantonista, não sabe, a cariação é quando coloca um na frente do outro. E aí, tanto o Procurador-Geral da República, como o Alexandre de Moraes, como se tiverem outros ministros, geralmente não estão, mas o Fux é bolsonarista e vai estar lá provavelmente, podem fazer pergunta para os dois, e eles vão ter que responder, e um vai debater com o outro ali sobre a pergunta. E depois, os advogados de todos os réus
bem como os advogados do Tenente Coronel Cid também vão fazer pergunta para os dois, para ver quem está falando a verdade. Vai ser um show. E o Braga Neto é quem marcou o show, se arrependeu depois, falou, putz, eu vou aparecer em rede nacional passando vergonha. Não, cancela. E o Alexandre de Moraes falou, Nananina, não tem volta atrás não, você não pediu? Olha, uma coisa, você tá aí numa reunião, falando assim, fala, eu quero, e depois 2 minutos fala, não, pensei melhor, não quero. Outra coisa é você pede, o seu advogado faz uma petição, aí esse advogado escreve tudo, envia lá para o Supremo Tribunal Federal, um documento oficial, o ministro olha, vê os argumentos, toma uma decisão em que ele também tem que argumentar, não é só, pode. Não, ele fala, pode sim por causa disso, disso e disso. É assim que funciona o Poder Judiciário. E aí depois disso tudo você vai falar que não, agora já não tem mais volta atrás. Pediu porque quis. Então prepara aí. O que tem de acontecer é que o Braga Neto vai acabar em determinado momento entregando o Bolsonaro para ver se entrega os anéis, no caso o anel que ele tem que entregar ao Bolsonaro, para salvar os dedos. É essa a situação do Braga Neto. Dizem aí que o Braga Neto quer se manter leal ao Bolsonaro porque ele pensa que, caso seja aprovada uma anistia ou caso a direita volte ao poder e dê um indulto aí a todos os golpistas, ele poderia se candidatar em 2028 ou em 2030 aí com apoio do Bolsonaro. Então por isso ele tem que se manter leal. Difícil é você achar que o bolsonarismo, aí seria uma direita assim, mas que o bolsonarismo com esse nome e com esse líder vai durar até 2028 e 2030. Olha, eu vou falar, é um tiro à distância aí do Braga Neto, viu? Tiro de bem longe para ele acertar o alvo dele, que é se eleger alguma coisa. O problema também é difícil também achar que o Braga Neto vai estar solto em 2030. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!